A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de deixar um testemunho aqui de um ataque espiritual que eu tive na noite de sábado. A minha filha chegou para mim e me chamou para ver um filme que a faculdade de psicologia tinha pedido para ela assistir o filme e fazer um trabalho da faculdade. Então ela chegou para mim e falou: mãe, eu preciso ver um filme da faculdade, vamos ver o filme comigo. E eu, como recém-convertida, eu não quero forçar minha filha a nada, né? Porque é no tempo de Deus. Só que eu já tinha feito um vídeo aqui a semana passada falando do ídolo da televisão, aonde o servo do Senhor, David Wilkerson, ele fala sobre 31 razões para a gente tirar o ídolo da televisão de dentro das nossas próprias casas. Pois bem, eu fiz esse vídeo, postei aqui. E no sábado à noite eu fui ver esse filme com a minha filha, porque eu falei, eu não quero parecer aquela crente bitolada, aonde a filha chama para ver um filme e você diz não. Aí ela me falou, o filme é sobre uma bailarina. Até aí eu falei, tudo bem. Eu não quero ver filme com mensagens sublinhais, mensagens ocultas, nem de violência. Se for sobre a bailarina, tudo bem. Aí a gente começou a ver o filme. O filme era sobre uma bailarina mesmo. Só que o filme era macabro, se chamava Cisne Negro. A moça, ela precisava fazer um papel de cisne branco e depois ela tinha que fazer o papel de cisne negro e ela não conseguia fazer. Enfim, um filme cheio de violência, um filme cheio de... o cara lá, dono da companhia de dança, mandava ela se masturbar. E ela, no final, para ela conseguir fazer o papel do cisne negro, ela incorporou. Ela incorporou um demônio, ela chegou à perfeição que ela tanto queria e que a mãe dela tanto queria. No fim, ela se matou, né? Ela se perfurou e ali ela também caiu morta. No final do papel, ela caiu morta. Enquanto ela dizia, enquanto ela estava morrendo, ela dizia, eu consegui chegar à perfeição. Um filme dos infernos, um filme macabro. Mas eu já tinha começado a ver, terminei a ver. Quando eu fui dormir, eu orei ao Senhor e fui dormir. Por volta de 4 horas da manhã, eu acordei com uma opressão maligna. Meus olhos pareciam que iam saltar. Eu estava com uma enxaqueca dentro dos olhos, não era na cabeça, era dentro dos olhos, como se tivesse assim, alguém estivesse perfurando os meus olhos. Eu acredito que Paulo, quando Jesus apareceu para ele lá na estrada de Damasco, que o cegou, eu acredito que ele deva ter sentido uma dor comparada à que eu senti. Imediatamente eu vi que era um ataque espiritual. E aí eu botei os louvores que eu tenho no celular. Comecei a escutar os louvores e nada de passar. Minha cabeça parece que ia explodir. Daí eu lembrei de uma proclamação que eu tinha colocado aqui, que eu falei no caso de emergência, sobre o sangue de Jesus. Fiz aquela proclamação, deu uma aliviada. Daí eu lembrei da Bíblia. E aí quando eu abri a minha Bíblia, eu estava justamente nos versículos ali onde fala de Deuteronômio, das promessas onde Deus diz que Ele ia combater os nossos inimigos, quando a gente andar na sua palavra, quando a gente obedecer, aonde tem aquele capítulo ali das bênçãos e das maldições. Eu estava justamente naqueles capítulos das bênçãos. Comecei a ler. A dor foi sumindo, desaparecendo. Daqui a pouco minha mente foi acalmando. A dor desapareceu. Era uma dor lacinante. Uma coisa assim surreal, uma coisa absurda. E aí eu peguei no sono. Só que eu acordei de manhã ainda com aquela opressão maligna, aquela irritabilidade, aquele estresse. Eu orei a Deus. Aí eu peguei a televisão, eu botei só louvores
Naquele dia eu tenho uns louvores espanhóis aí de 2 meninos, um é Samuel e o outro, esqueci o nome agora. Coloquei, fiquei só escutando aqueles louvores, depois saí para caminhar. E quando a minha filha acordou, eu cheguei para ela e falei, olha, eu fui atacada. E ela começou a rir da minha cara. Eu falei, eu tô falando sério, me escuta aqui. Aí eu falei, expliquei para ela, falei que eu não ia mais ver esses filmes mundanos, eu tinha sido atacada. E ela virou para mim e falou assim, olha, por muito menos as pessoas estão sendo internadas por aí. E eu falei, minha filha, olha, você precisa entender como é que é o mundo espiritual. Expliquei para ela e ela falou que eu tinha que ser internada. E eu não me irritei com ela, né, porque eu sei que as coisas de Deus para o mundo parecem loucura. É assim mesmo. Deus no tempo certo vai alcançá-la. Mas, irmão, fica a lição. Ficou a lição. Na mesma hora eu pensei em tirar a televisão de casa, mas aí eu vou criar uma confusão com ela. Paulo diz pra gente não aborrecer nossos filhos. Eu sou autoridade espiritual dentro da minha casa, eu sou mãe solteira, eu tenho que fazer o papel de mãe, de pai e ainda de profeta, de discípula. Ou seja, é uma responsabilidade, irmão, muito grande. E se a gente não tiver sabedoria, a gente ali, em vez de trazer os nossos filhos para Deus, a gente vai afastá-los. Então eu segui o conselho de uma irmã e ela falou, não faz isso não, se você tirar a televisão vai ser pior. Porque, imagina, ela já quer me internar. Se eu tirar a televisão de dentro de casa, ela vai chamar o Pinel para me internar. Então, eu pedi sabedoria a Deus e eu conversei com ela. Ela me escutou e eu decidi deixar a televisão, mas só vou ver realmente um filme que não tenha conteúdo oculto, que é muito difícil hoje em dia. E vou usar a televisão mais para escutar salmos, colocar louvores e adoração a Deus. É esse o relato, irmão. Eu espero que você entenda como é que funciona o mundo espiritual. Quando a gente começa a fazer a obra do Senhor, Satanás ele se levanta para nos amedrontar, porque na verdade o objetivo de Satanás qual é? São 2. Primeiro, ele não quer que ninguém se converta, que ninguém chegue até a verdade da palavra de Deus. Porque você pode chegar a uma pregação aí de homens que pregam doutrinas. Isso aí não salva ninguém. Agora, quando você for confrontado com a verdade da palavra de Deus, a pura verdade, Satanás ele vai fazer de tudo para que essa verdade não chegue até você, porque foi assim comigo. E segundo, quando você se levantar no reino de Deus, estiver com os 2 pés e começar a fazer a obra do Senhor, ele também vai se levantar para te impedir. Então já não é a primeira vez que Satanás me ataca. E eu espero também que não seja a última, porque se ele está me atacando, é porque ele está incomodado comigo. Se ele está com ódio de mim, eu estou com mais ódio dele ainda. Eu espero que não seja pecado ter ódio de Satanás, porque eu estou irada com Satanás. Se eu pudesse, eu pegaria um chicote, eu dava nas costas de Satanás, eu tirava sangue das costas de Satanás. Mas eu não posso, porque Satanás é apenas um espírito. É um espírito que precisa do corpo das pessoas aí para que os demônios se manifestem e operem aí. E ele veio para matar, roubar e destruir. Mas isso aí ele vai fazer em outro lugar, porque na minha casa e na minha vida foi-se o tempo. Eu falo para ele, Satanás, foi-se o tempo que eu fui sua escrava. Agora sabe o que eu faço? Eu falo para ele assim, eu estou olhando para você, como Jesus vai voltar para te mandar para o lago de fogo de enxofre. Com os olhos de fogo, uma espada na boca e vestida com vestes banhadas de sangue. Sai daqui agora. Sai daqui. Porque eu não sou mais sua escrava. Agora eu sou escrava de Jesus Cristo. Então, irmão, se a gente não se levantar dentro da nossa casa e botar esse maligno para correr, ele vai fazer de tudo para nos amedrontar. Ele vai aparecer de madrugada, é assim que ele faz. Isso foi por volta de umas 4 horas da manhã.
Ele já me atacou na entrada da mata para ir para a cachoeira. Ele me deu um empurrão. Na entrada da mata, quem fica é um demônio chamado Exu Caveira. Eu fui para a cachoeira. Quando eu entrei na entrada da mata, eu senti como um empurrão. Eu caí barranco abaixo. Eu me levantei irada. Sacudi a poeira, como diz a Bíblia. E me levantei irada. Eu falei, Satanás, eu vou entrar nessa mata. Você não tem nada aqui. Tudo isso aqui pertence a Jesus. Eu vou entrar aqui. Então já não é a primeira vez. No início da minha libertação, ele me atacou por 3 dias seguidos. Lá na minha casinha, onde eu tenho minha casinha lá na beira do rio. Eu estava sozinha. Eu fiquei 3 dias sem dormir, sob ataque de Satanás. Só que naquela época eu ainda era bobinha. Eu não conhecia nada do mundo espiritual. Mas agora eu sei como usar a espada do Senhor, a espada do Espírito. Irmão, uma coisa eu aprendi com esse episódio. Aonde nós formos, nós precisamos levarmos as nossas Bíblias. Principalmente se você aí está fazendo a obra do Senhor. Não saia de casa, irmão, sem a espada do Espírito. Porque quando Satanás se levantar, você abre a Bíblia, você proclama, você usa a espada do Espírito Santo e corta a cabeça desse maligno e ele vai bater em retirada, irmão. Não saia, irmão, de casa sem a sua Bíblia. Tá bom? Eu espero, irmão, que esse ensino possa abrir os seus olhos para o mundo espiritual, para você ver como são as trevas. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Jesus é o nosso cabeça. Jesus é a nossa rocha. Jesus é a rocha da nossa salvação. E Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, temor e moderação.